aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Felipe, que foi aprovado em 11 concursos. Eu não vou nem listar para vocês, daqui a pouco ele conta, mas assim, eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com a rotina dele, com os métodos dele, conhecer, né, o que tá por trás de alguém aprovado em tantos concursos assim. Ei, Felipe, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um enorme prazer poder estar aqui com essa pessoa, né, a Laura, que é um exemplo para nós concurseiros, né, uma pessoa que já estudou tanto e ajuda a gente, né, nessa rotina de estudos. Então, boa noite, é um enorme prazer estar aqui com a Laura. Eu que agradeço, Felipe. Felipe, começa contando pra gente um pouquinho sobre você, assim, a sua formação inicial. Pode contar também a sua formação atual, já vi que tem 1000 projetos. E lista pra gente esses concursos todos em que você foi aprovado. E depois a gente vai entrar em detalhes aí da sua história. Eu sou o Felipe, eu moro em Porto Alegre, eu tenho 22 anos, eu sou formado em gestão pública, eu fiz duas graduações, eu fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo e uma lei geral, uma em LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e daí nesse meio tempo eu comecei a fazer outras 3 faculdades junto. Eu tava, assim, é que foram me surgindo bolsas de estudo, né, daí eu pensei assim, vou aproveitar as oportunidades das bolsas, né, e daí terminei gestão pública, fiz as pós-graduações e comecei a cursar a administração que eu estou fazendo, a arquivologia. A administração me forma em 2025, a arquivologia eu me formo ano que vem, e em direito eu também estou recém no segundo semestre, porque eu também já tentei engenharia mecânica, já tentei engenharia química, mas depois me achei nessa área mais do direito, e os outros cursos foram surgindo no meio do caminho, eu achei que eram boas oportunidades, e tentei levar eles, estou levando até agora, estou firme, né, nessa luta. Agora, falando um pouquinho da minha vida de concurseiro, eu comecei a estudar lá por mais ou menos janeiro de 2021, quando teve aquele concurso da PRF, né, surgiu o concurso da PRF, eu me empolguei, eu estava bem insatisfeito com o meu trabalho, estava tendo problemas no trabalho, estava me estressando muito, a princípio assim, eu quero mudar de vida, e comecei a estudar para a PRF, aí me empolguei, então a PRF foi o primeiro concurso, foi, se eu não me engano, abril ou maio de 2021, e dali para frente, como a gente diz aqui, taquei pau na máquina e segui estudando firme. Daí depois disso eu passei na PRF, né, mas eu fiquei nos excedentes, talvez tenha chance de ir na próxima turma se eles chamarem, né, então foi o primeiro concurso. Daí eu vi que estudando praticamente deu o quê? 2 meses e meio, 3 até a prova ali, eu vi que apesar de ter estudado pouco, eu consegui ficar dentro dos aprovados, digamos assim, né, consegui ficar no cadastro reserva ali, eu pensei assim, olha, eu acho que eu tenho alguma chance. Daí eu me empolguei e segui estudando. Daí naquele mesmo ano ali, eu fiz o Ministério Público aqui do Estado, daí eu passei também, não cheguei, esse nem cheguei a ser nomeado ainda. Daí eu cheguei, daí eu continuei estudando, mas daí como eu não tinha muita noção, assim, de concurso, fui fazendo vários concursos que surgiram. Daí, depois eu passei na prefeitura de Venâncio Aires, que é uma prefeitura aqui perto da região de Porto Alegre, mas esse eu não assumi. Fiz o concurso de soldado da Brigada Militar aqui, que é a nossa Polícia Militar aqui do Estado. Isso foi mais ou menos isso já foi em janeiro de 22, Também fiz o concurso de analista de planejamento, gestão e orçamento, que eu fui nomeado, acho que mês passado, mas eu não assumi também. Fiz a SUSEP também, fui nomeado semana passada, não assumi. Daí, por exemplo, esse concurso aqui da fase, como eu passei no concurso da fase para agente educativo também, mas daí como eu já estava num cargo melhor, né, esse eu nem dei prosseguimento nas etapas. Aí também eu fiz o concurso do TRT4 aqui do estado, também fui aprovado para técnico judiciário e para analista da área administrativa, e também fiz o concurso da Guarda Municipal de Canoas, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, esse eram acho que quase 10.000 candidatos, eu fui aprovado em primeiro lugar, fiquei bem feliz. Um concurso que eu deixei para falar por último, que é o meu concurso atual, eu passei mais ou menos no ano passado para assistente legislativo da Câmara Municipal aqui de Porto Alegre, que é o cargo que eu exerço hoje. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Foram 11 aprovações em mais ou menos um ano e pouquinho, assim, mais ou menos nas diversas áreas. E tudo que eu vi que eu tinha alguma chance, eu estava tentando, dando o meu máximo aí, e graças a Deus deu certo. Estou bem feliz com o meu carguinho ali, um carguinho muito bom. Gente, isso deve ser algum tipo de recorde, assim, o tanto de aprovação em tão pouco tempo, sendo tão novo, enfim, cara, muito incrível. Parabéns mesmo por cada uma dessas conquistas e também pela coragem, né, de correr atrás de cada um desses cargos, até, né, você se encontrar nesse cargo que você está agora. Uma curiosidade, você já se aposentou do mundo dos concursos? Vai ficar nesse cargo? Ou você pretende continuar depois, prestar outros? Como é que tá aí? Olha, sendo bem sincero,
Eu não sei, porque eu estou fazendo muitas coisas na minha vida já. As faculdades já me tomam muito tempo, e no trabalho também. E daí, questão de família também, né? Eu moro sozinho, então tem toda a questão da minha vida pessoal, minha casa, todas essas coisas para gerir, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Eu entrei na aventura de tentar fazer a Receita Federal no pós-digital, tomei um laço lá, aquela prova super difícil, e eu vi que não dá para, assim, eu estou nesse meio termo, assim, não sei o que eu faço, porque muitas coisas para me dar, questão da faculdade, mas sempre tem aquela tentação, né, Laura? A pessoa, quando ela gosta, e eu gosto muito de estudar, né, então toda vez que eu vejo um edital ali, que é um cara assim um pouco melhor que o meu, já fico um pouco nervoso, né? Será que dá? Vamos tentar, vamos estudar. Porque querendo ou não, eu tenho uma bagagem boa, né, assim, nos conteúdos das matérias básicas ali. Então, praticamente sempre quando eu vejo um edital que está próximo ali, eu penso, vou tentar, afirmando que eu já não sou tão forte para tentar buscar uma aprovação, mas como a gente sabe também, não é brincadeira, né? É um cargo, nem o meu cargo, eu já acho um cargo muito bom, então, para ser um cargo melhor que o meu, eu teria que estudar bastante, não seria questão de 2, 3 meses, ali que eu conseguiria ter algum resultado bom, então, eu não sei, ainda estou me acostumando com a minha vida, porque eu tomei posse em 18 de agosto do ano passado, então eu não estou nem um ano no meu cargo, eu estou me adaptando a essa vida nada que eu tenho e tudo mais, então, são muitas mudanças, digamos assim, né, muitas rotinas novas, estou me adaptando, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar onde eu tô. Eu tenho certeza que eu vou continuar estudando para algo muito maior. Só não sei se vai ser agora, né? Toda essa questão, mas com certeza, algum cargo eu vou querer melhor. Eu não sei, eu fico olhando assim, tento fazer, eu termino meu direito, tento fazer algum cargo para juiz, ou algo do tipo, algo maior, ou se eu aproveito minha graduação, tento fazer algum concurso que, por exemplo, para auditor, que é melhor que o meu, já que estou de nível superior, eu não sei. Eu fico analisando, o que eu foco? Se eu foco nisso para ter um direito, para ter uma coisa, enfim. Como eu falei, eu não sei bem certo, mas eu tenho certeza que eu vou continuar estudando, né? Perfeito. Eu acho também que você é muito novinho, né? Acabou de entrar no cargo, tá cheio de faculdade para fazer, né? Vamos terminar algumas coisas, né? Liberar um pouquinho de espaço na agenda para continuar alçando novos voos, né? Que legal. Vou ficar acompanhando aqui sua jornada, você vai contando pra gente. Felipe, deixa eu te perguntar. Como que você fez para conseguir se preparar tão rapidamente para um concurso tão concorrido como a PRF, assim, em tão pouco tempo, né? Conta pra gente um pouco da sua... Vamos falar primeiro do método de estudos, assim, que método de estudos que você aplicava, assim, para conseguir ver tanta coisa em tão pouco tempo? Como a PRF foi meu primeiro concurso, assim, e naquela época eu estava trabalhando muito, às vezes trabalhava 12 horas por dia, 13, então eu tinha pouco estudo, eu não tinha nenhuma noção de concurso, era o primeiro concurso. Eu brinco com meus amigos que esse concurso eu fiz na base da raiva mesmo, eu estava tão bravo com o meu trabalho, eu estava tão, assim, mal da vida comigo mesmo, eu pensei assim, ou eu posso ficar jogado num canto e aceitar aquela situação que eu tenho, ou eu posso tomar uma iniciativa e melhorar. E como eu sou um cara muito teimoso, né, obviamente eu não iria aceitar. Então eu peguei e disse, não digo raiva, né, porque é uma palavra muito forte, a raiva, né, mas aquela energia negativa que eu tinha, né, guardada, e eu motivei para estudar. Naquela época eu também não tinha muitas técnicas, porque eu não tinha muita noção, então essa noção, né, de estudo foi criando ao longo do tempo ali. Eu digo que eu tive bastante sorte até, então ter conseguido ser aprovado em tão pouco tempo, né, foi um pouco de sorte, mais esforço também, mas todo o tempo livre que eu tinha, eu estava estudando também, não teve muita técnica, mas ao longo do tempo dos outros concursos foi vendo mais técnicas, assim, mas principalmente eu fazia muita leitura dos PDFs ali, das leis e muitas questões, assim, como eu tinha pouco tempo também, eu não olhava praticamente nada de vídeo nem com as minhas dificuldades eu olhava vídeo, tanto é que português acho que eu fiz uns 7, 8 pontos de 20 em português na PRF ali, foi horrível em português. Tipo, em trânsito eu tinha feito 28 de pontos, então foi muito bem. Direito também tinha ido muito bem. Mas o português, que era uma dificuldade minha, sempre foi, desde a escola, pegar recuperação em português, eu não consegui recuperar tão bem, né, para a PRF, mas pelo menos consegui fazer os mínimos das notas ali e consegui ser aprovado. Mas basicamente isso, era muita leitura dos PDFs ali, principalmente questões para tentar gravar vários simulados, né? Porque eu brinco, né? Naquela época foi uma tática de guerrilha, né? O edital saiu, eu pensei assim, o que eu vou fazer na minha vida? Vamos tentar cobrir. Era um simulado por dia para tentar ver o que eu estava errando, né? Tipo assim, eu errei uma de crase, eu estudava crase. Porque eu não sabia qual que eram meus gaps, né? As minhas lacunas no meu conhecimento, né? Basicamente uma tática de guerrilha. Mas depois, sim, que eu vi que eu tinha uma cultura, comecei a estruturar, aí sim, fazendo uma leitura mais calma, né, aprofundada dos PDFs, mas uma coisa que eu sempre tive para mim, eu acho que é essencial, é a resolução de questões, assim, eu estava contabilizando esses dias, eu resolvi mais de 100 mil questões nos últimos tempos. Nesse um ano e pouco, deu mais de 100 mil. É coisa demais, nossa senhora. Então, realmente,
Como era a sua rotina, assim? Você disse que você estudava em todo o tempo livre. Isso era o quê? Quantas horas por dia, mais ou menos, dava, assim? Depende de que momento da minha trajetória a gente vai falar. Porque, assim, eu era militar, né? Falando nisso. Eu era tenente temporário, daí quando eu estava naquela época do quartel ainda, eu estudava um pouco, assim, em tempo, porque eu às vezes trabalhava muito, eu chegava em casa muito tarde, estudava, tipo, 2, 3 horas por dia, assim. Mas depois, quando eu consegui trocar de emprego, arrumei minha rotina melhor, daí sim, eu consegui estudar mais, eu conseguia estudar umas 3, 4 horas, até 5. E finais de semana era o tempo todo, né, que nem eu falei. Eu, querendo ou não, as pessoas dizem assim, tu consegue conciliar com ter uma vida social, mas querendo ou não, né, na minha situação, para eu conseguir ir tão bem, tão rápido, foi a abnegação total, né, praticamente de tudo. Então, abri mão, fiquei só o que é essencial na minha vida, que é a minha família, né, que é o quem me dá força, tá sempre comigo ali, e o resto eu praticamente abri mão de tudo, né. E o tempo que tinha, era sempre estudando, independente se fosse um evento, um aniversário, alguma coisa assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria mudar de vida, né, e aquele objetivo era o que eu mais tinha, então, dei meu máximo ali. E às vezes a pessoa me pergunta, tem uma pergunta que eu não sei responder, para ser bem sincero. Quantas horas eu estudava? Eu não sei. Porque eu nunca gostei de contabilizar horas, porque eu achava que eu sou um cara. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Talvez se eu estudasse 3 horas eu acharia ruim. Se eu estudasse 5 horas eu acharia ruim. Mas eu tinha consciência que eu daria o meu máximo. Então eu não estudava quantas horas. Eu estudava até a minha exaustão, até o meu limite, para eu não ficar com peso na consciência. Porque não existe uma medida correta. Ah, se você estudar 3 horas por dia, você vai passar. Ah, 5 horas, não existe isso, né? Então, o que era a minha visão? Eu já penso assim, hoje eu vou estudar o meu máximo. Porque se eu der o meu máximo e estudar até o meu limite, e eu não passar, eu vou estar com consciência tranquila, né? Porque eu dei o meu máximo. Eu não tinha como dar mais naquelas condições me permitiam fazer mais. Essa, digamos, foi a minha filosofia, né? Então, mas eu estudava bastante, assim, qualquer coisa, eu estava no ônibus, eu estava fazendo questão, eu estava no carro, eu estava lendo, aonde tinha um tempinho livre, eu sempre estava estudando, lendo uma questãozinha, analisando um mapa, algum do tipo. Não, então você... porque na minha visão você meio que emendou editais, né? Porque assim, o estudo para concurso, normalmente eu falo para as pessoas que ele é um projeto de médio e longo prazo, né? Você começa e vai antes do edital sair, né? Você estuda mais ou menos ali com calma, né? Não pesa tanto. Aí quando o edital sai, daí você acelera. Mas você ficou sempre no pau quebrando. Foi praticamente um ano só de pós-edital. Nossa, como que você aguentou? Tipo, eu sempre achei que um dos meus fortes fosse a disciplina, né? E eu tentava meio que. Eu brincava que eu era um robô, né? A disciplina sempre foi um dos meus pontos fortes, né? Desde a minha formação militar e tudo mais, né? Então eu sempre tive isso comigo e, querendo ou não, eu acabava meio que separando, ó. Eu tenho um objetivo e nada vai me impedir. Eu abri a mão de tudo, fazer o que fosse possível, né? Porque, que nem eu sempre falo, né? A gente tem que ter o controle sobre a nossa mente, tudo mais, aquela coisa. Eu botei na prática isso. Eu pensava assim, tô cansado, ok, tá, eu queria estar numa festa, eu queria, sei lá, tá fazendo qualquer coisa, tá, mas para mim fazer isso, para mim é chegar naquele objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Se eu estudar, eu tenho certeza que depois eu vou conseguir. Posso confirmar 100%, né? Hoje, tá. Se a pessoa perguntar assim, Felipe, teria que ficar 2 anos naquela batida, que tu diria? Dando o Felipe de hoje, anos atrás, né? Ele falou, com certeza, vai lá, cara, vale muito a pena, né? Porque, querendo ou não, né, de nenhum modo me gabando, né? Mas eu, tendo 22 anos, acho que eu tenho uma condição de vida muito boa, sabe? Eu consigo morar sozinho, eu pago minhas contas, eu tenho minhas coisas, eu faço as minhas coisas, isso é muito legal. Isso eu acho que é uma coisa na vida que não tem preço, né? Então, realmente, o preço que eu paguei foi pouco, eu digo, foi pouco, poderia ser até mais caro, eu pagaria igual, mas vale muito a pena, né? A pessoa, quando ela tem um objetivo em mente, ela abre mão de tudo, né? Gente, que legal. Não, sem dúvida, Felipe. Nossa, você tem, assim, conquistas incríveis com tão pouca idade, muita maturidade, né, inclusive, para conseguir, né, correr atrás dos seus sonhos, abrir mão do momento presente. Hoje em dia a gente vê o quanto isso é raro, né? Tem sido cada vez mais difícil as pessoas quererem pagar o preço, igual você falou, né? Seja nos estudos, seja no trabalho, no que quer que seja, as pessoas estão querendo cada vez a coisa mais fácil, sabe? Então, qualquer Exatamente. desafio que você passa, ela fala assim, não, prefiro ficar aqui na rede social, ou enfim, coisas do tipo, né? Caramba, muito legal. E eu acho também que você não vai parar por aí, não. Do jeito que eu já vi que você é, eu acho que daqui a pouco você já está estudando de novo, já está correndo atrás de novos desafios.
né? Eu acho que isso é meio... Eu tenho um pouquinho disso também, de querer sempre me desafiar e tentar alcançar coisas diferentes, tentar sempre melhorar, enfim, crescer de alguma forma. Felipe, eu queria saber também um pouquinho sobre como você usou os mapas da Lulu nos seus estudos, né? Que você me mandou no e-mail também, que eles te ajudaram nos seus estudos e tal. Eu sempre fico curiosa para saber como que eles foram usados, porque alguns aprovados me trazem informações que eu fico, gente, eu nunca tinha pensado nesse uso, enfim. Aí eu fico sempre curiosa. Aí conta pra gente um pouquinho. Eu adquiri pela primeira vez os mapas, mais ou menos, lá por agosto, se eu não me engano, de 2022, ali pela metade de 2022. Porque naquela época eu comecei a estudar, se eu não me engano, em setembro de 2022, o concurso da CGU que teve ano passado, né, que eu não reprovei, né, mas daí como era um concurso muito extenso, né, a matéria era muito grande, eu queria ter algum método de revisão mais eficaz, né, do que perder tempo produzindo resumos ali. Eu tinha visto as amostras grátis do teu material, vi que era um material realmente de qualidade, né, e daí foi a partir dali que eu adquiri. Daí, não, eu utilizei muito. Eu falo porque os mapas eu usava em tudo. Estava lendo a aula, eu estava utilizando os mapas. Eu estava fazendo questão, eu estava utilizando os mapas. Porque, para mim, eles eram muito úteis para criar insights, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu estava lendo alguma coisa sobre qualquer parte do conteúdo que eu utilizaria ali. Por exemplo, da 8.112, eu estava falando sobre as formas de provimento, tá? Lista de formas de provimento, eu bati o olho no mapa ali e via, tá, são tais e tais formas de vacância. Daí eu olhava a aula e ali meio que criando imagens na minha cabeça, sabe? Como se eu tirasse uma foto do mapa, sabe? E eu teria puxando, assim. E daí, quando eu ia fazendo questões, eu ia grifando o que era mais importante, eu ia, se tinha alguma coisa ali, eu complementava, escrevia, puxava, coisas assim. Meio que, e sabe que o mapa, eu não utilizava tanto ele para revisar. Por incrível que pareça, eu utilizava ele muito para construir o conteúdo. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de papel, sabe? Eu tenho essa necessidade de papel. Então, eu pegava o mapa realmente para acompanhar a aula, porque eu não gosto de fazer revisão, sabe? Eu gosto de fazer só questões, questões. Então, eu não gostava muito de revisar. Eu pegava realmente o papel, eu ia construindo na minha cabeça a aula ali com o mapa, assim, é muito útil, assim, é como se ele fosse uma síntese da aula, eu conseguiria acompanhar a aula por ali, eu achava sensacional para isso. Gente, que legal. Esse de usar o mapa enquanto lê a aula em texto, eu nunca tinha visto também. Eu já vi pessoas que, tipo, assistiam videoaula e aí iam acompanhando pelo mapa, sabe? Gente, que legal. É muito bom ouvir esse feedback. É como se eu botasse, como se fosse um tijolinho, sabe? Cada pedacinho fosse um tijolinho, eu fosse construindo ali. Aí depois eu olhava o mapa todo construído e pensava, eu conseguia puxar aquela partezinha do mapa ali com aquela partezinha da aula, assim. Era mais ou menos o que eu pensava. E aí, você disse das questões, né? Daí, quando você errava as questões, você costumava voltar no mapa? Porque o que eu não errava, eu acredito que eu já sabia, né? O que eu errava, realmente, eu destacava, ele ficava lendo assim, é isso, 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 isso. Gente, que legal. Ai, fico muito feliz, Lipe. Me conta uma coisa, onde que o pessoal pode acompanhar você, a sua trajetória, se você passa alguma dica, como é que funciona, porque eu tenho certeza que a gente vai querer acompanhar onde que você vai parar daqui a uns anos também. Então, pessoal, o meu Instagram é Felipe_Luft, L-U-F-T, provavelmente a Laura deixa na descrição no Instagram também. E me siga lá, né? Estou começando nessa trajetória aí de concurso também, como professor e tudo mais, né? Porque, querendo ou não, eu desenvolvi uma paixão por isso, né? Ao longo do tempo eu me identifico muito com isso, né? E futuramente, talvez, se tudo der certo, né? Eu me esforçar bastante, eu seja algum professor, um dia alguém importante na área dos concursos, né? Porque, que nem eu penso, né, pessoal? O que a gente se esforça, a gente consegue, né? Não tem nada impossível, porque a gente acredita e trabalha duro, né? Perfeito. Então, combinado, Felipe. Vou deixar, assim, na descrição do vídeo, tá, gente? O Instagram dele, tudo direitinho, para vocês acompanharem lá. E, Felipe, antes da gente encerrar, deixe uma mensagem para o pessoal que ainda está estudando, que está correndo atrás do seu cargo, algo que você gostaria de ter ouvido também na época que você estava estudando, que você pense que pode ajudá-los também. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês é basicamente a sensação de vitória, né? Eu acho que não existe valor maior, né, do que a gente alcançar nossos objetivos, né? E por mais que no meio do trajeto a gente fique cansado, desanimado, a gente precisa ter a maturidade, compreender que aquilo ali faz parte do processo, né? O processo, ele não é fácil, o processo, ele é difícil, porque é que nem aquela frase, é justo e custe muito o que vale muito, né? E passar num concurso,
tenho em mente que é uma vida inteira, né? É uma transformação de realidade para toda uma vida. É isso que eu pensei sempre. Vai ser difícil, vai, mas eu vou transformar toda a minha vida, eu vou conseguir ter uma vida melhor. E vale muito a pena. Se esforcem. Vão ter dias tristes, vão. Eu tive dias tristes, muitos dias tristes, mas entendam, eles fazem parte, é tudo um momento, né? Como se fosse uma escada. A gente dá um passinho por dia em direção ao sucesso e à vitória, e tenho certeza, porque vocês vão, além de transformar a vida de vocês, vocês vão transformar a vida da família de vocês. Que nem, para mim, uma das melhores sensações agora, que eu tô ganhando muito melhor, é poder dar um presente para minha mãe, um presente para meu pai, levar eles para passear, e são coisas que não têm preço. Porque quando a gente passa no concurso, né, não é só a pessoa que passa, é toda a família, né? Quem apoia, quem te tá no momento. Porque quando eu tava triste, eu tava sozinho, mas quem tava comigo eram meus familiares, né? Mas principalmente não desistam. Tenho certeza absoluta que quando vocês chegarem lá, vocês vão olhar para trás, talvez lembrem de mim, do que eu estou falando agora aqui, mas vale a pena. Vale muito a pena todo esforço, ele será recompensado e pode ter certeza. Se tivesse que fazer de novo, vocês fariam, porque é muito bom, pessoal. Gente, que legal. Obrigada, viu, Felipe? Nossa, amei a entrevista, amei conhecer da sua história. Que loucura, que loucura. A pessoa, eu passei, sei lá, 4 concursos, eu já acho muito. Aí veio a pessoa com 11 e 22 anos. Eu fiquei tipo, como assim? Muito legal, parabéns mesmo pela sua trajetória, que você continue brilhando, que você continue sendo muito feliz no seu cargo, né? Aproveitando também o momento presente, mas que quando achar que é a hora, se achar que é a hora, um tempo, quiser estudar mais, continue firme também, tenho certeza que você vai conseguir alcançar o que você quiser. Muito obrigada, tá? E se você está assistindo o vídeo e gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal também para os próximos vídeos e próximas entrevistas, tá bom? Então, tchau, gente! Então tá, deixa eu parar de gravar. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ai, parar a gravação. Ai, que legal.